Questão do TRT, 19ª região, concurso desse ano, 2011, número 36. Ampliação, contato, negativo correspondem, no caso de documentos fotográficos, a diferentes modalidades de quê? Espécie, formato, forma, contexto, suporte. Bom, vamos raciocinar da seguinte maneira. Ampliação, contato, negativo, tudo corresponde à fotografia. Tudo está relacionado ao processo de fotografia. Então, são estágios pelos quais o documento fotográfico pode passar até chegar no sentido da foto propriamente dita. Então, a única opção cabível aí para nós marcarmos corretamente essa questão seria a letra C, que fala da forma. Ampliação, contato e negativo são formas, só que características inerentes à condição dos documentos fotográficos. Porque forma, no sentido abrangente, no sentido arquivístico, leva-nos a pensar sobre o estágio de preparação pelos quais o documento passa. Então, nesse caso aí, é forma. Por que não é formato? Já vou antecipar para vocês. Formato é relacionado ao aspecto físico que o documento tem, independente da informação que ele registra. Por exemplo, formato aqui, nesse caso de documentos fotográficos, poderia ser álbum. Um álbum é um formato. Ele pode conter material fotográfico, ou pode conter colagens de jornal, como se fosse um clipping, mas é um formato. Agora, as opções apresentadas nessa questão configuram forma, estágio de preparação do documento. Ok? Letra C, a resposta correta. Vamos adiante. Questão 38. A organização dos arquivos, como enfatizou Janice Gonçalves, significa dar visibilidade às funções e atividades do organismo produtor. De acordo com a terminologia adotada por alguns profissionais da área, o instrumento utilizado nessa tarefa recebe nomes distintos conforme a etapa em que se encontram os documentos em seu ciclo vital. Na fase corrente, trata-se do plano de classificação. E na fase permanente, trata-se de quê? Tabela de temporalidade, registro topográfico, plano de destinação, quadro de arranjo, tabela de equivalência. Bom, baseando a questão no que enfatizou a Janice Gonçalves, a terminologia arquivística preconiza nomes diferentes para determinados instrumentos de classificação, que vão refletir, dar visibilidade às funções e atividades do organismo que produz, acumula os documentos, dependendo da fase em que ele se encontra no ciclo vital. Se estamos considerando que na fase corrente, esse instrumento chama-se plano de classificação de assuntos, código de classificação de assuntos, na fase permanente este nome muda para quadro de arranjo. Por quê? Quando eu vou fazer o arranjo, ou seja, a ordenação dos meus documentos em fundos num arquivo permanente, eu tenho que elaborar o quadro de arranjo. Em que consiste esse instrumento? Em agrupar os assuntos que são remanescentes, ou seja, sobraram das eliminações, então, consequentemente, adquiriram um valor secundário, um caráter permanente, e distribuí-los de acordo com a estrutura orgânico-funcional.
do órgão, ou seja, a estrutura do organograma de acordo com a época em que os documentos foram acumulados. Então, esse quadro de arranjo vai refletir as funções, as atividades, as estruturas, o tipo de documento, as espécies, pode dar também indícios de localização. Então, vai mostrar a subordinação dos assuntos dentro da estrutura orgânica do órgão em questão. E é o quadro de arranjo que representa esse registro esquemático de como os documentos são organizados na fase permanente. Resposta correta para essa questão é letra D de dado. Passando para a próxima. Questão 39. A descrição de cada peça documental é característica do quê? Primeiro, temos que considerar que a descrição ela é uma atividade que se encerra com a confecção de um instrumento de pesquisa. Quando eu estou descrevendo, eu estou revelando o conteúdo do meu acervo, em nível de documento e em nível de conteúdo do documento. Há duas formas de descrição. A sumária, que é a mais sucinta, que revela a composição daquela parte do fundo ou de todo o fundo, e a pormenorizada ou analítica, que além da composição do fundo, dá a descrição individualizada do conteúdo dos documentos. Então, o produto da descrição é um instrumento de pesquisa. Agora, a descrição que se faz por cada peça documental é característica do catálogo, letra E. Por quê? O catálogo ele é um instrumento de descrição temático. Ele descreve pormenorizadamente documentos pertencentes a um ou mais fundos, só que são atrelados a um tema, a uma época, a uma pessoa, a um determinado assunto. É um tema abrangente. Então, ele descreve documentos relacionados a um assunto, a um tema, que pode ser uma época, uma pessoa, um local no sentido geográfico. Então, ele busca aquele assunto de forma generalizada, aquele tema, em várias instituições. Isso não precisa se concentrar numa instituição arquivística só. Pode ser coletado em outras instituições que detenham documentos sob a sua custódia que falem sobre esse assunto, esse tema, essa época, essa pessoa. Então, a resposta que se encaixa adequadamente aqui, que descreve cada peça documental, é o catálogo, letra E, para essa questão, a resposta correta. Questão seguinte. O conjunto articulado de informações referentes a uma unidade de descrição é conhecido por verbete, dossiê, registro, ficha, notação. Bom, pessoal, conjunto articulado de informações referentes a uma unidade de descrição. Uma unidade de descrição é uma série. Então, essas informações são chamadas de verbetes. Então, a resposta para essa questão é letra A. Então, verbete é uma informação vinculada a uma unidade de descrição. Dossiê é um conjunto de documentos que resulta num processo. Registro é uma atividade inerente a protocolo. Ficha é um formato de documento. E notação é um código, é um símbolo, é alguma coisa que atrela uma característica a um dado documento ou a um grupo. Só que é diferente de verbete. Verbete contém informações referentes àquela unidade de informação, de descrição. Então, nesse sentido, letra A é a resposta correta para essa questão.
Questão seguinte. 41. Ao contrário do descritor, a palavra-chave, o que ela faz, a palavra-chave? Traduz o conceito ou assunto do documento? É retirada do contexto do documento? Limita-se a indicar a função do documento? Permite a recuperação da tipologia documental? Ou encabeça a ficha que dá acesso ao documento? Pessoal, a palavra-chave ela é retirada do contexto do documento. Todo documento, quando ele é indexado por uma ou mais palavras-chave que remetem aos assuntos principais que aquele documento trata. Então, a resposta correta aqui é a letra B. O descritor não. O descritor dá o conceito da palavra-chave para aquele contexto. Mas a palavra-chave ela é retirada do contexto do documento. Nem sempre ela corresponde à mesma descrição. Vamos entender uma coisa. Há vários conceitos, há vários descritores com conceitos diferentes dependendo do contexto no qual eles estão inseridos. A palavra-chave ela é específica do contexto do assunto que trata ou dos assuntos que tratam aquele documento. Então, letra B, resposta correta para essa questão. Questão 42. A elaboração dos instrumentos de pesquisa deve ser sucessiva, partindo-se do geral para o parcial. Assim exprime Heloísa Belotto, ao afirmar que o primeiro instrumento a ser elaborado por uma instituição arquivística deve ser qual? A cronologia, o inventário, o diagnóstico, a tabela de temporalidade, o guia. A resposta correta para essa questão é letra E. Segundo Belotto, o primeiro instrumento de pesquisa a ser elaborado por uma instituição arquivística, o que se sugere, deve ser o guia. Por quê? O guia é um instrumento mais abrangente, que fala do histórico da instituição, da história da entidade, do propósito daquela entidade, os fundos que aquela entidade abarca, a quantidade de documentos existentes em cada fundo, o espaço ocupado, o volume documental, as datas baliza, ou seja, o corte cronológico que a documentação assume, quer dizer, data inicial e final da produção da documentação daquele fundo. Tem endereço, telefone, homepage, formas de acesso, como chegar, como é o acesso para usuários internos e externos, se faz reprodução, se custa algo. Então, o guia ele é o mais genérico, mais abrangente, visando atingir o grande público em geral. E um arquivo não precisa ter todos os instrumentos de pesquisa preconizados pela descrição. Mas é importante saber que isso tem um custo para divulgação, para difusão cultural, para atrair o público e facilitar a localização, rastreamento e acesso aos documentos desejados pelo público-alvo. Só que o guia, por ser o mais abrangente, atende numa amplitude de forma genérica, de forma mais abrangente, grande massa de pesquisadores, porque ele contém maior número de informações sobre todos os acervos acumulados por aquela instituição arquivística. Daí a recomendação dele ser o primeiro a ser elaborado em uma instituição arquivística. Resposta correta para essa questão, letra E.